Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo e hoje é dia de Criminal Case. Nós vamos falar a respeito de uma história que até hoje tem bastante mistério envolvido, que foi o caso do falecimento do 35º presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Muita gente fala que quem realmente tirou a vida dele está preso, né? Ficou preso, na verdade, e outras pessoas falam que teve muito mais atrás disso tudo. Será mesmo? Vamos tentar entender um pouquinho essa história? Então vamos lá, gente. Eu só peço que vocês nos ajudem colocando o seu like, a sua inscrição, deixando o seu emoji aqui pra gente, um pontinho, uma letra, qualquer coisa, porque isso ajuda bastante no engajamento do canal, porque o YouTube, ele entende que um ponto já é um comentário, então isso vai aumentar bastante o engajamento do canal e com isso nós vamos passar mais tempo com vocês. Conheçam também os nossos 2 e-books que estão aqui na nossa loja. Tenho certeza que vocês vão adorar. Um é sobre possessão e outros são sobre encantamentos, bruxas, que nós já falamos aqui no nosso canal, tá certo, gente? Peço muita ajuda de vocês quanto a isso, tá bom? Agora chega de papo, vamos logo para a vinheta. Vlad, é contigo, solta a vinheta. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20. Um recadinho bem rápido antes de começar a falar sobre o assunto de hoje, gente, é que eu peço que vocês também conheçam o nosso outro canal aqui no YouTube, chamado Castelos do Tempo, tá bom? John Fitzgerald Kennedy era filho de Joseph Kennedy e Rose Fitzgerald. O Joseph, ele era um empresário e ele também foi embaixador americano nos Estados Unidos, ou seja, a família dele também já tinha fortes ligações com a monarquia e todos eles praticamente eram envolvidos na política e não foi diferente quando John Kennedy cresceu. Os pais do John Kennedy, eles tiveram 9 filhos, sendo John o segundo deles. E tem uma história também, gente, bem triste, envolvendo uma das irmãs de John Kennedy, que nós falamos sobre ela no vídeo que nós já fizemos algum tempo atrás, chamado Sanatório Taunton. Essa menina foi colocada lá e coisas terríveis teriam acontecido com ela, porque provavelmente ela tinha autismo, mas na época não era diagnosticado dessa forma. Eu vou deixar o link também para vocês no grupo do WhatsApp e aqui também na descrição do vídeo. Nascido no número 83 da Bell Street, em Brookline, Massachusetts, na terça-feira do dia 29 de maio de 1917, às 15 horas. Esse foi o dia, o horário e o local que John Kennedy nasceu. John Fitzgerald Kennedy, conhecido também pelas iniciais do seu nome, JFK, foi um político americano que serviu como presidente dos Estados Unidos de 1961 a 1963, quando ele teve a sua vida ceifada de uma forma assim que ninguém esperava, ninguém da segurança entendeu como aquilo pôde acontecer. Teve gente que falou que a segurança também já poderia ter facilitado alguma coisa, então foi um falecimento com bastante controvérsia. O John Kennedy, ele foi o 35º presidente dos Estados Unidos, era um homem que era muito bem visto também na sociedade, considerado bastante galanteador também, inclusive teve ali uma certa, situação envolvendo ele com a Marilyn Monroe, quando ela cantou Feliz Aniversário para ele. Nós temos esse vídeo, tá, gente, da Marilyn Monroe, só que ele foi censurado. Então, para você poder assistir, você vai ter que fazer o login e provavelmente vai pedir ali também que você assine, acesse ali se já tem mais de 18 anos ou não. Infelizmente, a gente mudou algumas coisas no vídeo, mas mesmo assim ele não foi liberado para todos os nossos telespectadores, mas se você conseguir, vale a pena ver, porque a gente toca bastante no nome da Marilyn, que já é o nome do vídeo mesmo, e também do John Kennedy. John Kennedy se formou na Universidade de Howard em 1940, antes de se alistar na reserva da Marinha no segundo ano. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele comandou barcos PT no Teatro de Operações do Pacífico, ganhando inclusive uma medalha de heroísmo por causa disso.
Na eleição presidencial de 1960, ele derrotou por uma pequena margem o republicano Richard Nixon, que era o vice-presidente incumbente. O humor, o charme, a juventude de John Kennedy, além do dinheiro, é claro, e a influência do seu pai, foram muito importantes nessa campanha. Tanto John Kennedy quanto Nixon, eles participaram do primeiro debate, televisionado ao vivo na história dos Estados Unidos. E isso deu muita vantagem ao John Kennedy. Ele foi muito bem no discurso, ele derrotou realmente no discurso ali, praticamente ele já estava ganho. E muita gente achava ele bastante charmoso, simpático, principalmente o público feminino ali em peso voltou nele. E uma curiosidade também, ele foi o primeiro homem católico a ser eleito presidente. John Kennedy apoiou o movimento dos direitos civis para os negros, mas foi apenas um pouco bem-sucedido em passar pelo Congresso seu programa de políticas domésticas chamado The New Frontier. Ele fez muitas outras coisas também, só que não dá para dizer aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso, falando somente sobre as obras, sobre os projetos, sobre os lugares que ele visitou. Então eu fiz aqui um resumão básico para vocês, para a gente chegar também logo direto na parte que infelizmente foi o falecimento dele. Em 22 de novembro de 1963, John Kennedy teve sua vida tirada em Dallas. Ele estava em uma carreata aberta em um conversível Lincoln Continental, acompanhado da sua esposa Jacqueline Kennedy, que também era bastante popular entre o povo, tá? Ela sempre foi considerada uma ótima primeira-dama. Ele também estava acompanhado nesse carro do governador do Texas, chamado John Connally, e de sua esposa também Nellie Connally. Enquanto a carreata seguia pelo centro de Dallas, tiros foram disparados e John Kennedy foi atingido mortalmente. E o governador Connally também ficou gravemente ferido, mas ele conseguiu sobreviver a isso tudo. Relatórios oficiais apontam que 3 dos tiros foram disparados de uma janela do 6º andar de um edifício conhecido como Texas School Book Depository. Então, essa pessoa estava lá já esperando, foi tudo muito bem planejado. Agora não se sabe se somente por uma pessoa ou se ele teve facilitação também de outras pessoas que eram próximas a John Kennedy. John recebeu 2 tiros, ele não faleceu na hora, ele faleceu no hospital, mas os ferimentos foram totalmente irreversíveis, não tinha mais como ele se recuperar, como ele ter uma vida normal. Então, infelizmente, os médicos já praticamente desenganaram a família assim que ele deu a entrada no hospital. O governo dos Estados Unidos, por meio da Comissão Warren, identificou que Lee Harvey Oswald foi o culpado, que ele foi o atirador que tirou a vida de John Kennedy e feriu também uma outra pessoa. Ele portava um rifle Carcano de fabricação italiana. Segundo as investigações na época, Oswald ele era um homem muito solitário, com inclinações marxistas e possivelmente buscava notoriedade para ele próprio. Ele havia trabalhado também no prédio de onde os tiros haviam sido disparados, ou seja, talvez ele tinha um acesso um pouco mais privilegiado da onde ele estava, porque ele sabia que do 6º andar aonde ele estava, ele conseguiria fazer com que o seu plano se cumprisse, ou seja, que John Kennedy não sobrevivesse. Oswald, como era mais conhecido, foi preso no mesmo dia, também acusado da morte de um policial chamado J.D. Tippit, ocorrido pouco tempo após o ataque ao presidente. Teria feito tudo isso com o presidente dos Estados Unidos e logo depois ele também teria atingido um policial. 2 dias depois, antes que ele pudesse ser julgado, Oswald ele foi encontrado sem vida, por causa de tiros disparados por Jack Ruby, que era dono de um clube noturno. Isso enquanto ele estava sob custódia policial. Isso também gerou, gente, inúmeras teorias conspiratórias. Uma correção. Oswald foi baleado durante uma transmissão de TV quando os policiais o levaram para fora da delegacia de polícia de Dallas.
Tinha muita gente também com instinto de vingança e foi provavelmente o que aconteceu com ele. Talvez já estava tudo até armado, pelo menos isso é o que a teoria da conspiração aponta e, sinceramente, não é muito difícil de acreditar que isso tenha acontecido. Apesar da conclusão oficial, muitos questionam até hoje se o Oswald agiu sozinho ou se havia uma conspiração maior por trás disso. Algumas das teorias sugerem o envolvimento da CIA, da máfia e também da KGB. No caso da KGB, o motivo seria uma possível motivação durante a Guerra Fria e também foi envolvido o complexo militar industrial, talvez pela insatisfação com a oposição de John Kennedy à expansão da Guerra do Vietnã. Então, teve muitas teorias também que ligaram a esses órgãos, né? Então, a gente não sabe o que aconteceu, talvez a gente nunca vai saber, mas até hoje muita gente acredita que o Oswald não estava sozinho nessa e que tinha muita gente da política e também da polícia envolvida nisso tudo. A morte de John Kennedy marcou profundamente os Estados Unidos e gerou debates contínuos sobre a segurança presidencial, teorias da conspiração e também tensões políticas da época. Até hoje, documentos e investigações adicionais continuam a alimentar o interesse público no caso. Muita gente pede a abertura desse caso, mas como já é muito antigo, não tem mais como reabrir. Eles podem até abrir para estudo, mas por condenação, provavelmente a pessoa que fez isso, se não foi somente o Oswald, já faleceu porque já é um crime mais antigo, então fica uma situação bem difícil de se resolver da forma correta. Não que o Oswald não tenha feito, ele confessou que ele atirou, mas ele também nunca negou e nunca confirmou que tinha mais gente por trás disso. O vice-presidente Lyndon B. Johnson rapidamente foi empossado presidente logo após o falecimento de John Kennedy. Ele era o vice, então ele teve que ser empossado porque o país precisava de um governante. Inclusive aqui no Brasil, o presidente João Goulart, ele decretou 3 dias de luto oficial no país pelo que aconteceu com o presidente dos Estados Unidos. Historiadores e acadêmicos frequentemente o classificam como um dos melhores presidentes da história dos Estados Unidos. A sua vida pessoal também tem sido foco de considerável interesse, sustentado após revelações públicas na década de 1970 de suas doenças crônicas de saúde e relações extraconjugais que ele teve, principalmente com a Marilyn Monroe. Isso nunca foi confirmado, mas também nunca foi negado, e ela foi vista sim na presença dele várias vezes, e tem muita gente também que era envolvida com o John Kennedy e também teve envolvimento com a Marilyn, mas isso vocês já vão descobrir se assistir ao vídeo que nós fizemos sobre ela. John Kennedy está sepultado no Cemitério Nacional de Arlington, localizado também em Arlington, na Virgínia, Estados Unidos. O local é um dos mais reverenciados do país, conhecido por abrigar os túmulos de muitos veteranos de guerra e figuras importantes da história americana, e não poderia ser diferente com John Kennedy. Jacqueline Kennedy Onassis porque ela se casou novamente algum tempo depois. Ela faleceu em 19 de maio de 1994, aos 64 anos de idade, mas ela pediu que o seu corpo fosse sepultado junto do seu primeiro marido, John Kennedy, e assim foi feito. Próximo à sepultura de John estão gravados trechos dos discursos dele como partes de seu famoso discurso inaugural. Referente à vida pessoal dele com a Jacqueline, eles também tiveram filhos, mas somente uma sobreviveu, que é a Caroline. Hoje ela é advogada. Ela é autora também e diplomata. Atualmente ela serve como embaixadora dos Estados Unidos na Austrália. Eles tiveram também outros filhos, mas infelizmente alguns nasceram natimortos e outros também eles perderam no decorrer da vida. Inclusive um filho deles, conhecido como John, ele faleceu num acidente aéreo onde ele perdeu a esposa e a cunhada também, e ele próprio, acabou falecendo num grave acidente de avião no ano de 1999.
Então, assim, gente, é um caso bastante complicado, porque uma pessoa sozinha conseguir ter um acesso tão privilegiado para atingir o presidente, não tinha segurança nesse prédio, ninguém estava lá, poderia ter entrado sem autorização, com autorização. Eu, particularmente, minha opinião, não sei a de vocês, mas eu acho que teve dedo, sim, de outras pessoas muito interessadas no falecimento de John Kennedy, mas eu quero a sua opinião aqui no comentário. O que que vocês acharam dessa história? Será que teve mais gente envolvida ou somente o Oswald que fez tudo isso, tá bom, gente? Se não puderem deixar um comentário longo, não tem problema. Como eu falei para vocês, um coraçãozinho, uma estrelinha, um like, até mesmo um dislike, não tem problema. Tudo isso conta como engajamento aqui para o nosso canal, tá bom? E a gente precisa muito disso para poder continuar esse trabalho, tá certo? Quero agradecer imensamente também a ajuda que nós recebemos para o nosso filho Gael, que é autista de 5 anos, está esperando na fila do SUS, mas não vai ser chamado tão cedo, porque a posição dele na fila é 1704, ou seja, 1703 crianças que também precisam estão na frente dele. Isso é uma realidade, infelizmente, aqui do nosso país, essa demora do SUS, não só para atendimento de autistas, mas também para atendimento de outras pessoas. Eu espero do fundo do meu coração que isso mude, não só pelo meu filho, mas também por vocês que com certeza precisam muito também, tá bom? Um beijo bem grande para cada um, de coração, agradeço a companhia de vocês e até a próxima história. Tchau, tchau. Obrigado! District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20.